Olá, boa tarde, 1h38 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Hoje nós tivemos um problema técnico aqui com o nosso monitor, né? Aparelho eletrônico é assim mesmo, uma hora ele falha, né? Não tem jeito. Um dia essa câmera que nós estamos conversando aqui, ela vai falhar também, é assim. E o nosso monitor hoje, você vai ver que vamos ter limitações hoje aqui, porque o nosso monitor falhou hoje. Mas o pessoal já está providenciando, esse problema não será problema amanhã, certo? Então, agora eu preciso dizer para você o seguinte, o programa de hoje, nos 2 primeiros blocos, nós vamos continuar aquele debate que nós estamos tentando fazer desde a semana passada, não é? Ontem conversamos com o pesquisador Eufram Amaral e hoje eu vou precisar da sua ajuda. Por quê? Porque a figura que nós vamos entrevistar hoje, ele é uma espécie ele está quase como virando uma espécie de símbolo de defesa da vida do nosso Rio Acre, né? O professor Claudemir Mesquita tem uma militância de defesa desse rio. E eu fico imaginando, né, as cenas que ele tem visto nos últimos 20, 30 anos, como que isso deve estar afetando, né? Eu diria até, não afeta o humor dele porque ele é uma pessoa bem-humorada, mas sem dúvida nenhuma é desolador ver a cena do Rio Acre como está hoje, não é? Então o professor Claudemir é o nosso entrevistado nos 2 primeiros blocos do programa. O professor Claudemir é uma pessoa muito acessível. O professor Claudemir atende a imprensa, o professor Claudemir atende a escola, o professor Claudemir atende a prefeitos das cidades do interior aí. Alguém, quando se lembra do Rio Acre, vamos chamar o professor Claudemir, ele sempre está à disposição. E isso às vezes faz a diferença, correto? Então, eu peço a sua participação. Está aí o Laércio 999891042, é o WhatsApp que você pode fazer a sua pergunta, a sua crítica. Eu só vou lembrar que a sua crítica, caso ela venha, ela não lhe autoriza a ofensa, né? Se você respeitar esse princípio, está tudo ok, tá bom? Então, professor Claudemir Mesquita, Rio Acre, sustentabilidade, meio ambiente, política de educação voltada para digamos assim, equacionar e vislumbrar algumas soluções. Esses são os temas que vão permear a edição de hoje, tá bom? Só que antes de eu chamar o professor Claudemir, eu tenho um recado para você. No aniversário de 49 anos do Açaí, a festa é em dobro e está repleta de preços ainda mais baixos e prêmios dobrados. São 2 prêmios de R$1 milhão cada, 2 casas próprias, 2 anos de compras grátis e prêmios instantâneos por 2 meses, todos os dias, direto no caixa. Para participar é muito fácil. Faça já o seu cadastro na promoção de aniversário pelo aplicativo Meu Açaí, pelos totens das lojas, pelo site ou pelo WhatsApp. Lembre-se de que é preciso dar o aceite na promoção para poder participar. E a cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte. Informe no caixa o seu CPF ou o CNPJ da sua empresa e pronto, está tudo certo. Você já está participando. E comprando das marcas participantes ou pagando com o cartão Passaí, você aumenta as suas chances. E se cadastrando na promoção pelo aplicativo Meu Açaí, você também ganha mais um número da sorte na sua primeira compra. E se você já tem cadastro no aplicativo, lembre-se que ainda assim é preciso dar o aceite para participar. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí. A sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite. Muito bem. Pode vir para cá, seu Laércio, que agora sim eu vou chamar aqui o professor Claudemir. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gazeta Entrevista. Muito obrigado, é um prazer falar com os telespectadores e nossos amigos que hoje se encontram aflitos com a condição do Rio Acre. Professor, primeiro eu quero lhe tranquilizar
e dizer que o senhor aqui no programa Gazeta Entrevista, o senhor fala o que tem que ser falado. Vamos combinar assim? Vamos. Fale o que o senhor quiser e achar necessário, que tenha interesse público. O Rio Acre não está assim, desta forma, à toa. Conversando com o senhor, ainda há pouco, antes de vir aqui para o estúdio, você me lembrou, olha, são 148 anos que nós estamos aqui e foram 148 anos de exclusão do Rio Acre. Como é que a gente conserta isso? A gente começa por onde, professor? É difícil dizer por onde começa, mas tem que começar. E veja, essa exclusão do Rio Acre, nossa exclusão, eu digo gestores, estadual, municipal, ela começa para que o poder econômico prevaleça sobre o poder ambiental. Essa dúvida a gente não tem, né? Pois é. E na época de 2000, na década de 2000, o Rio Acre começou a ser visto pela população porque foi implementado um movimento chamado MAP, e esse movimento se organizou e trouxe para as margens do Rio Acre uma população, técnicos, cientistas, ministros, enfim, trouxe todo um povo, eles chamam de expertise para conservar o Rio Acre, para implementar programas. E tudo isso chegou no Rio Acre e desapareceu como um passo de mágica, sem que ninguém pudesse revitalizar um barranco. Peraí, então a iniciativa MAP, que é Madre de Deus, Acre e Pando, é uma reunião transdisciplinar, não é uma coisa focada em uma só área do conhecimento, e reúne acadêmicos de Bolívia, Peru, Acre, enfim. E, no seu entendimento, não houve concretude à iniciativa? Nenhuma. Ficou tudo nas palavras e nos papéis. Papel não revitaliza rio. O que revitaliza é a atitude. Eu digo sempre, vou dizer aqui para o telespectador, que o rio mais difícil de atravessar foi aquele que separa a palavra da atitude. Essa entre uma margem e outra aí é muito longe, professor. Muito longe. E isso me faz acreditar que enquanto houver essa intenção de fazer plano, programas e não executar, nós estaremos fadados a diminuir a cada ano a lâmina do Rio Acre e, fundamentalmente, que essa lâmina não se torne a nossa preocupação com o futuro do Rio Acre. E eu estou dizendo isso porque nas escolas hoje, especialmente nas escolas da zona rural, a coisa é tão difícil que as crianças ainda usam o banheiro da época medieval. Essas crianças que nós teríamos que sensibilizar para preservar o Rio Acre. Elas ainda usam o sistema medieval. Na época das secas, a poeira invade a escola, o carro para chegar na escola chega todo empoeirado, às vezes não chega, quebra nos buracos. Na época do inverno, a chuva atola esse carro, esse transporte, e essas crianças vão ficando excluídas de programas que beneficiariam o Rio Acre. Entendo. Olhe, por falar em escola, professor, tem aqui um colega seu, o professor Farias, que ele está lhe dizendo o seguinte: grande professor, nunca esqueço da sua ajuda em um projeto que nos fez vencer um concurso escolar. E nossa escola foi representar o Acre em Brasília, o Acre em Brasília. Minha pergunta é, até que ponto o fenômeno El Niño tem influenciado na atual situação do Rio Acre? Professor Farias. Obrigado, professor. Mas o El Niño em si, ele não causa
tanto dano como se propaga. Agora, o Eu Ninho, em conjunto com o desmatamento, com o nosso descaso, com o nosso olhar brando para o Rio Acre, aí sim, ele causa imenso impacto, porque você junta todos esses fenômenos, e esses fenômenos juntos no Rio Acre, eles chegam a modificar, inclusive, o canal que hoje a gente vê se modificando, sem que haja uma discussão sobre esses fenômenos de separação dos meandros do Rio Acre. Isso é bem recente. Eu lembro que em 73, até na época de 70, as inundações no Rio Acre ocorriam entre 10 e 15 anos. Hoje, essas inundações ocorrem entre 3 e 4 anos. Esses impactos no rio causam danos que eu não diria irreversível, mas difícil de ser reparados. Olha, o Reis, ele está fazendo a seguinte pergunta para o senhor. Parabéns pelo entrevistado. Um exemplo para nós, um exemplo de pessoa que se dedica à preservação. Gostaria muito que o professor abordasse a importância dos afluentes e nascentes do Rio Acre. Conheço, diz ele, conheço o Quinoá, e ele está todo desmatado. E hoje continua a abastecer o rio, mas nós não sabemos até quando. Professor, eu entendi que, pela resposta que o senhor deu, que a educação é o fator primeiro, que nós precisamos atentar se quisermos mudar o atual quadro do Rio Acre. A questão das áreas de proteção permanentes, que é isso que o Rei está abordando aqui, até que ponto isso de fato é fundamental, é urgente, como é que o senhor classificaria? Eu classifico olhando a desorganização do município, porque todo município deveria ter um plano de ocupação dos espaços, um plano que dizia essa zona aqui é a zona ribeirinha, essa zona é a zona urbana. Deveria ter um zoneamento que estabelecesse para a população critérios de uso. Isso não é feito, assim, ocupa aí de qualquer jeito. E ocupar para dominar, isso era antigo. E isso hoje permanece do mesmo jeito. Mas já não tem legislação que regulamenta isso, professor? Deveria, mas é aí que eu falo. O papel não move, não move essa estrutura. Papel é papel, se rasga, se constrói. Não existe uma estrutura que garanta a prioridade da lei. E isso faz com que a mata ciliar, o uso da mata ciliar, seja para roçados, utilizar roçado, porque nenhum produtor vai colocar o roçado numa área seca, porque não vai produzir. Agora, alguém é contra o roçado do produtor? Não. Mas as secretarias municipais e estadual de meio ambiente deveriam orientar como produzir nesse roçado, para não destruir tanto a mata ciliar. Professor, já não existe, eu sei que o senhor já estabeleceu essa referência, bom, mas o papel é papel. A ação, ela exige atitude, ela exige planejamento e exige execução, tudo bem. Mas o Plano Estadual de Recursos Hídricos, esse documento existe, não existe? Existe, foi caro para o Estado, é um documento que tem diagnóstico e prognóstico. Diz o que tem que fazer e diz como começou a destruição, diz tudo para nós. Só que esse documento, ninguém sabe onde ele anda. Anda na secretaria... No Rio Acre ele não está, né? Não, no Rio Acre ele não está. Quando o senhor fala que ninguém sabe onde ele anda, o senhor está ironizando, dizendo assim, olha, ele está dentro de uma gaveta, mas ele não está no... A dificuldade é fazer com que a comunidade se aproprie desse documento, não é isso, Perfeito, professor? Perfeito. E isso não está sendo possível, porque ele foi feito numa escala tão alta que não chega na população os termos de como a população utilizar isso. Perfeito. Bom, eu vou fazer o intervalo agora, quero aqui só falar que o Luciano está colocando aqui um recado carinhoso. Boa tarde, Taan, nós aqui do Moreno Maia, estamos ligados no Gazeta Entrevista todos os dias. Obrigado, Luciano, pela generosidade, pelo carinho.
Vamos para o intervalo e já voltamos com Claudemir Mesquita, aqui no Gazeta Entrevista.